Boa noite, a paz. Fica de pé comigo um segundinho. Senta não, pastor. Tentei avisar antes, não deu tempo. Feche seus olhos. Leve seus pensamentos a Deus mais uma vez. Comece a adorar ao nome dEle, não peça nada. Apenas exalte o nome dEle, agradeça a Ele por mais essa oportunidade, por estarmos fechando mais um congresso da família, por estarmos fechando mais um mês. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o Teu nome, Deus. Obrigado, Pai, por todos os Teus benefícios, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom para conosco, Pai. Obrigado porque o Senhor tem ido à nossa frente, ó Pai. Tem tomado, Pai, as nossas batalhas, ó Pai. Tem nos sustentado com mão forte, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti por todos os benefícios, ó Pai. Somos gratos a Ti pela salvação, ó Pai, que o Senhor nos deu, Pai. Senhor, obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, com um coração muito grato a Ti. Que eu te oro, Pai. Amém. Pode se sentar. Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 3. Vamos bater um papo bem rápido. Mas me presentei com a sua atenção agora. Que Deus fale ao teu coração. Eu botei aí 3:3, mas põe a partir do 1 para mim, por favor. Diz assim: Josué se levantou de madrugada e, tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial. 3. E deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, Tua palavra já foi lançada. Me ajuda, Pai, a transmitir aquilo que o Senhor deseja. Que essa semente encontre em nós, ó Pai, uma terra fértil e dê frutos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Põe o tema para mim, por favor. O tema eu coloquei: segue a arca. Se a gente for trazer a arca da aliança, nessa época ela representava nada mais, nada menos do que a presença de Deus. A arca indo adiante, era Deus indo adiante. Não quero ficar preso no simbolismo da arca, mas quero que você entenda que a arca é a presença de Deus. Ainda nos dias de hoje. Só que essa arca hoje, a presença de Deus, ela habita dentro de mim e de você. Segue a arca. Põe para mim o versículo 3 novamente, de Josué. Então, em todo momento em que eu falar sobre a arca, sobre a presença, sobre Deus, sobre a palavra, eu estou falando da mesma coisa. E deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. A quem ele manda seguir? Ele manda seguir a arca. Ele manda seguir a presença de Deus. Mas quem está levando a arca, transportando a arca? A Bíblia fala que são os sacerdotes levitas. E é assim que é para ser. O culto aqui, ele é conduzido pelo pastor. Se não é o pastor Renato, é o pastor Alexandre, a pastora Bianca. O plantão hoje
está sendo conduzido por mim? O louvor, período de louvor, de adoração com as músicas, hoje foi conduzido pelo pastor Renato. Mas eu não posso seguir nenhum deles. Esse exemplo aqui nos traz bem claro. Poderia Josué ter dado as ordens aos seus oficiais para falar assim: quando passar os sacerdotes levitas com a arca, siga-os. Mas não. E eu não acredito em coincidência na Bíblia. Eu não acredito que na Bíblia tem alguma coisa escrita simplesmente porque, escreve aí. Se a palavra de Deus está dizendo para a gente que é para seguir a arca, para seguir a presença de Deus, é porque é a presença que é para ser seguida. Talvez você possa ter visto aqui o pastor Renato cantando, e canta muito bem, por sinal, e você tenha falado assim: meu Deus, nossa, que presença, porque estou ganhando, pastor ganhando, que eu estou ganhando os pontinhos aí. Poderia ter falado assim: nossa, que presença de Deus quando o pastor Renato canta. Agora onde ele for eu vou atrás dele, porque eu preciso estar perto desse homem, porque nada, ele é apenas um homem, assim como eu, como você. O que eu preciso entender é quem ele está me direcionando a seguir. Os sacerdotes não têm nada mais, nada menos do que a função de te levar até a presença de Deus, te mostrar essa daqui, essa é a presença. É o amigo do noivo, né? O amigo do noivo não traz de forma nenhuma glória para ele, sim para o noivo, sim para a presença, sim para a palavra de Deus. E eu separei aqui, por exemplo, um exemplo, 1 Samuel 8, do 1 ao 3, mas não precisa nem de colocar não, só vou citar para ganhar um pouquinho de tempo. A gente tem aqui sobre, a Bíblia fala que Samuel, não, é isso mesmo, põe para mim, 1 Samuel 8, do 1 ao 3. Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Isso daqui eu separei simplesmente porque aqueles que eram como sacerdotes, como juízes ali, nós temos exemplo também de Eli, que aconteceu a mesma coisa. Eli foi cada vez mais se afastando de Deus, seus filhos também, pelo mesmo caminho que os filhos de Samuel aqui, também se perverteram, também iam para a porta do templo fazer aquilo que não agradava ao Senhor. Aqueles que tinham o dever de te conduzir à presença, erraram. Aqueles que tinham o dever, trazendo para os dias de hoje, como o pastor falou aqui, homem de Deus, que era para estar simplesmente pregando a palavra, apacentando ovelhas, cuidando de famílias, ele está comprando vassoura para vender. Vassoura ungida, vassoura orada. É disso que a gente está falando aqui. Esses são esses sacerdotes. A gente não está falando de nada diferente aqui. Cada um no seu tempo, fazendo coisas diferentes, mas o pecado é o mesmo. É por isso que Josué deixa bem claro. No capítulo 3, no versículo 3, ele diz: sigam a arca. Mas o sacerdote, eu não sei se o pastor pecar, Daniel. E se o líder do plantão vacilar contigo, Daniel? Siga a arca. Siga a presença de Deus. Porque homens podem errar, mas a presença de Deus não erra. Eu posso errar, você pode errar, mas a presença de Deus não erra.
E hoje o que nós vemos muito são pessoas querendo se alimentar da igreja, se alimentar do pastor, enquanto deveria estar se alimentando da presença de Deus, enquanto deveria estar se alimentando da palavra de Deus. São pessoas que chegam até o pastor e pedem uma oração. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Quantas vezes eu já pedi? O problema é, tem pessoas que chegam para pedir uma oração, porque acredita que a oração do pastor Renato vai transformar a tua vida. Mas o teu joelho dobrado no chão não ajuda em nada. São pessoas que desejam se alimentar da fé do outro. Pessoas que são sanguessugas. Pessoas que preferem seguir os sacerdotes. É por isso que a gente vê lá no episódio onde que Moisés sobe e vai pegar as tábuas da lei. O que acontece? O sacerdote se perverteu, pastor. E aquele bando de gente foi atrás. Tudo bem, o povo não era fácil. Mas porque um se perverteu, você também vai. Porque nós estamos, a Bíblia fala, Paulo fala, né, com relação aos crentes de Bereia, que tudo que eles ouviam das pregações, eles pegavam dentro da palavra e examinavam a Bíblia, para saber se tudo aquilo que estava sendo pregado é verdade. Hoje você pega pregações em cima de pregações, emocionantes, te fazem chorar. Quando você vai ver o contexto da palavra, não tem nada a ver com nada. Mas você está tão emocionado, o pregador tem uma eloquência tão grande, ele sabe falar, ele põe um fundo musical lindo demais, ele vai e nada contra o fundo musical, eu até gosto. Porém, ele está pregando nada com nada para você, só para te emocionar. Só para inflar o teu ego. Alimente-se da palavra de Deus, alimente-se da presença de Deus, alimente-se de Jesus. Sigam a arca. Você pode até falar que ama a igreja, você pode até falar que ama o seu chamado. Mas se você dedica mais tempo ao seu chamado do que a Jesus, é melhor você entregar a Ele. Ah, mas Michel, minha vida está uma loucura, é uma correria daqui para ali, daqui está de todo mundo está. Se você é brasileiro, está na correria. Não, e poxa, eu estou ficando assim sufocado, porque é um ministério aqui, um ministério ali, um ministério cai, acolá e tal, e o joelho no chão, está tendo? E não acho que eu estou aqui para te apontar dedo. Não acho que eu estou aqui para te apontar dedo. Porque antes dessa palavra estar sendo transmitida para você, é o que eu estou sendo cobrado. As minhas lágrimas rolam antes de eu trazer uma pregação aqui. Principalmente quando fala desse tema, que é joelho no chão, oração, uma vida de correria, uma vida de agitação. Mas hoje o que Deus me pediu para falar para você, para a sua família, vocês precisam seguir a presença de Deus. Ah, eu estou cansado. Abre mão do que for preciso, mas não abra mão da comunhão com Deus. Abra mão de seguir A, B ou C, mas não abra mão de seguir a Deus. Ame mais a Cristo do que todos os serviços e tarefas. Ame mais a Cristo do que você pode amar a igreja. E você vai receber um combustível para servir a Deus. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, quando você se coloca realmente em um ambiente de adoração a Deus, um ambiente de prostração a Deus, Ele renova as tuas forças e você tem forças e combustível para servir a Deus.
Quando nada mais está dando certo na tua vida, quando você fala assim, agora eu vou ter que entregar aquele ministério, agora vou ter que abandonar, agora minha família vai ter que ser sacrificada. Antes de você tomar qualquer decisão, ame mais a Deus, dobre o seu joelho mais diante de Deus e veja o que Ele tem preparado para você. Põe para mim mais uma vez em Josué 3:3. Quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão. Dentro disso daqui que eu falei, quando tudo estiver parecendo que está caindo, aguarde o movimento da presença de Deus, para que você também se mova. Mas eu não sei para onde ir, Michel, eu ainda estou... Só Deus sabe como tem andado o meu coração. Tenho muitas decisões a tomar por agora. Estou meio perdido. Estou falando de mim mesmo, não estou supondo nada, não, estou falando de mim. Estou meio perdido em algumas decisões que eu preciso tomar. E essa palavra veio exatamente nesse momento em que eu fiquei falando com o Senhor, Senhor, mas eu tenho algumas decisões, eu preciso tomar. A minha família não pode aguardar por essas decisões mais tanto tempo. Simplesmente aguarde o movimento da presença. Simplesmente aguarde os passos de Jesus. Simplesmente siga a arca, quando ela se mover. Se a gente continuar lendo aqui um pouco para baixo, não vou ler, ela fala assim: mantenha-se uma distância de aproximadamente 1 quilômetro, para que vocês saibam para onde a presença está indo. Naquela época, precisava de ter uma distância. Imagina uma multidão vendo algo que não era tão grande assim como a arca. Então precisava de uma distância para você, todo mundo enxergar a arca. Opa, ela está ali. Hoje, como eu falei, essa arca habita dentro de nós. Ela habita dentro de nós. Então o movimento que o Espírito Santo quiser fazer dentro de você, as respostas que Ele precisa te dar, aguarde o movimento de Deus. Se Ele não está falando para você andar, não ande. De repente é momento de ficar parado, joelhos dobrados, uma busca na intimidade, para aí sim Ele fazer o movimento e aí nós seguirmos. Mas eu não queria ficar só na apontação de dedo, não. Eu queria te mostrar alguns exemplos de alguns homens extraordinários. Abra sua Bíblia comigo em Daniel 5. Versículo 13. Então, Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você, e que você se acha a luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação, mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar a interpretação e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito, me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. 17. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: o Senhor pode ficar com os seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Até aqui. Aqui Daniel, ele já está com 85 anos,
quando eles foram levados para Babilônia, eles tinham aproximadamente 16 anos, eram jovens, adolescentes ainda. E quando você conhece a história de Daniel, enquanto ninguém conseguia interpretar um sonho, ele foi lá e interpretou o sonho do pai desse rei que nós estamos tratando aqui. E foi reconhecido como um homem grandioso, mas era aquele Daniel que se curvava diante de Deus, abria janelas voltadas para Jerusalém e orava 3 vezes por dia. Um homem íntegro, reto, um homem temente a Deus. É desse Daniel, põe para mim de novo no 13. É desse Daniel aqui que nós estamos falando. E anos e mais anos depois, talvez já até esquecido pelo rei sucessor, então Daniel foi levado à presença do rei, e o rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel? Você ainda é aquele Daniel que queimava diante de Deus? Você ainda é aquele homem de oração? Você ainda é aquele homem cheio do Espírito Santo? E como nós lemos, a própria resposta dele, eu vou interpretar. Eu não quero nada seu. Eu vou interpretar porque eu ainda sou aquele homem de Deus. Um homem que passou, como Daniel passou, tantas pelejas, exilado, um escravo na Babilônia, mas um homem de Deus, um homem que seguia os preceitos de Deus, um homem que seguia a presença de Deus, um homem integralmente voltado para a presença de Deus. Anos e anos se passaram, e Daniel ainda continuava, seguindo a presença de Deus. Não importa quanto tempo vai passar. Queria mais um exemplo. Põe para mim Josué 14. Versículo 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Para finalizar, estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Teve um culto de sexta-feira que, enquanto a gente reuniu com os trabalhadores para orar ali, foi algo que Deus já vinha trabalhando. Acredito que o Binho vai lembrar disso daí, que ele veio falar comigo justamente de Calebe. Algo ardia dentro do meu coração que era: eu preciso ter a mesma intensidade, eu preciso ser um adorador. Eu quero chegar aos meus 85 anos e as pessoas ao meu redor olharem para mim e falar assim: o Michel queima por Deus, igual ele queimava com 30 anos.
O Michel, ele é tão cheio do Espírito Santo, hoje, com 85 anos, como ele era quando garoto. O Michel, ele é tão evangelista, como ele era quando era jovem. O Michel segue a presença de Deus, tanto hoje quanto era antes. Quando Caleb fala que eu ainda tenho a força de quando eu tinha 40 anos, para fazer o que for preciso. Você sabe o que ele está falando aqui? Não é só força física, ele fala da força física também para combater na guerra, mas ele fala que também tem essa força para o que for necessário. E a força dele, eu tenho certeza de que quando ele chegou lá para espiar a terra, quando ele olhou aqueles homens grandes, aqueles gigantes lá dentro, ele falou assim: ei, pela minha força eu não aguento, pela minha força eu não tenho como, mas em nome do Deus dos exércitos, eu sou forte. Essa é a força que ele está falando ali. Eu tenho vigor físico, mas a minha fé não esmoreceu. Eu vivi 45 anos de fé, crendo que esse dia vai chegar. Crendo que esse dia vai chegar. Siga a arca, siga a presença. Se Caleb tivesse olhado, como ele falou aqui, dos irmãos deles, dos amigos deles, das outras pessoas que foram em 12 espias, 12 espias, 10 deles voltaram falando: essa terra não vale a pena, ela é até boa, mas são muitas as dificuldades que precisamos enfrentar. Se Caleb fosse seguir a essas pessoas que olharam a mesma coisa que ele, que tiveram a mesma impressão que ele, porque não se engane, Caleb olhou o tamanho daqueles homens também. Caleb de repente olhou e falou assim: cara, para mim vai ficar ruim. Eu tenho até vigor físico, mas vai ficar ruim, porque os caras têm mais vigor que eu. Mas os olhos dele e de Josué estavam na promessa da terra prometida. Os olhos deles não se desviaram, o coração deles não se desviaram, simplesmente porque eles escolheram não seguir os sacerdotes que levavam a arca, eles escolheram seguir a Deus, aquele que tinha garantido que se eles fizessem tudo quanto Deus havia mandado, eles herdariam aquela terra. Fica de pé comigo. A Bíblia fala também sobre mais um homem, José do Egito. Um homem também que não se desviou, não desviou a fé, não desviou o pensamento. Estava na casa do seu senhor egípcio. Deram outro nome para ele, assim como fizeram com Daniel. Mas para ele sempre foi um filho de Deus. O coração dele sempre esteve voltado para Deus. E homens e mulheres que não se desviam o coração, não desviam o pensamento, não desviam a sua fé por nada, Deus confia chaves de celeiros para esses homens. Homens que sustentarão nações. Mulheres que sustentarão nações. E como é falado lá em Amós 8, chega um tempo que terão fome e sede, mas não de pão e água, e sim da palavra de Deus. E só homens que têm as chaves de celeiros poderão sanar essa fome. Nós conhecemos a história de José. No período mais difícil que o mundo estava vivendo, as pessoas iam até José, iam até o Egito. Se chegasse pedindo para falar com o faraó, tem que falar com José. Então as pessoas iam até José, sabe por quê? Porque José era que tinha sustento para eles. Um homem cheio do Espírito Santo, que não se curvou por nada, assim como Caleb, assim como Daniel,
Eu e você precisamos ser esse tipo de pessoa, esse tipo de homens e mulheres que, independente das dificuldades, independente dos erros humanos, independente das situações que o mundo vem trazendo, eu e você seguimos a arca.